Fala pessoal, Ariel aqui, espero que todos estejam bem. Bom, dessa vez vamos para o case 6 e se minha voz estiver um pouco estranha, não precisa se assustar aí que é simplesmente mudança de tempo e tudo mais, abate sinusite, rinite, tudo que tem it aí no meio, mas beleza, tô vivo ainda. E vamos lá. Aqui, esse case vai ser voltado para construir um regressor. E assim, estou pensando no regressor mais básico. Eu cheguei a pegar um dataset aqui que é muito conhecido, muito famoso, igual o Titanic, igual a planta Iris também e outros datasets por aí. Tem o MT Cars. Por que que eu peguei esse? Porque a ideia aqui é passar por conceitos de uma regressão. Mostrar algumas boas práticas aqui que eu costumo fazer. Isso aqui, então, assim, os dados são controlados, os dados já estão limpos, já estão bem arrumados. Não tem parte de tratamento porque o foco do vídeo não é esse. Outros vídeos assim, outros dados ali e tudo mais, eu peguei para outro tipo de vídeo para fazer tratamentos em outros momentos e tudo mais. Já mostrei em vídeo passado, vou mostrar outros em vídeos que vão vir ainda vou gravar. Mas a ideia aqui é simplesmente mostrar como é que eu vou construir um regressor. Mostrar ali meio que um, assim, não chega a ser é um deploy, é uma entrega, mas com novas previsões, novos dados, mas também com uma prática ou outra ali que eu costumo fazer dessa forma. E são boas práticas, não tem algo definitivo para dizer se está certo, se está errado, mas a ideia é poder saber avaliar bem e ver como é que vai fazer isso. Vai ter seleção de variáveis aqui também, vai ter um bom feature selection ali também, e vamos tentar construir um bom regressor, apesar de os dados serem bons aqui mesmo sem tratamento, porque esses dados são assim, mas tem uns detalhes aqui para a gente abordar. Vamos lá. Bibliotecas que eu usei e versões estão aqui, são essas bibliotecas aqui, o código vai estar disponível no GitHub, não precisa se preocupar com isso agora. E simplesmente tem aqui as versões, beleza? As versões que eu usei geralmente são as mesmas, dificilmente eu mudo o ambiente aqui, só se realmente for algo muito peculiar que vai dar conflito de versão, aí eu realmente tenho que construir um ambiente isolado e cuidar melhor. Mas aqui tem a fonte desse repositório, desse MT Cards aqui, 93. Isso aqui acredito que os dados tenham sido coletados nessa época aqui, já organizado nessa época mesmo. Daí o CI, e isso aqui é meio que um dicionário de dados. Então, o que é cada variável ali, que a gente assim, o que a gente quer prever aqui, qual é o objetivo? Qualquer variável dessa aqui poderia ser meu target. Mas o que eu quero fazer é olhar quanto, assim, dado determinadas características de um novo dataset ali de carros, quanto que ele vai fazer de milhas por galão, ali pensando no consumo mesmo que ele vai ter. Então, quanto mais milhas ali, milha é até meio complicado a gente pensar ali mais ou menos, mas pensa, assim, se fosse quilômetro aqui não ia mudar muita coisa, é questão da distância. E a ideia é o quê? Ver a autonomia do carro, ver quanto que você consegue fazer com que o carro aguente percorrer ali com os galões. Então, pensa em convertendo para gasolina ali, você pode pensar simplesmente na distância que um carro vai percorrer por quilômetro. E seria quilômetro litro, seria algo assim. E a medida que eles usam é essa aqui, pelo menos assim, para esse dataset aqui. E aí vamos lá. Como é que eu baixei ele? Aqui tem a base aqui e simplesmente posso importar direto de um pacote do Status, como é que é? Status Module tem isso aí. E o Status Module mesmo, a própria API desse já consegue pegar o dataset. Então, não vou chegar a botar uma pasta escrita dataset dessa vez, não vai ser preciso, porque eu consigo carregar a memória diretamente pela API deles e baixar esse dataset. Simplesmente isso. E aqui eu já tenho os dados bonitinhos aqui, tudo organizado, já formato data frame, tabular ali e tudo mais. Aí eu tenho aqui a questão do describe também. E é importante, assim, saber o que é cada uma ali, mais ou menos. Então, até passou o olho aqui rapidinho. É questão de, por exemplo, o peso do carro, a relação do eixo traseiro, cilindros, engrenagens ali, carburador nem existe. Quer dizer, tem carro que existe ainda, mas
Geralmente é injeção eletrônica, tem outros carros aí também, não sou entendedor, mas tenho noção. E já não usam mais carburadores há muito tempo, né? Mas beleza, para você ver que o dataset é antigo. Transmissão automática manual, naquela época já existia esse negócio de automática ser quase que popular. Aqui não, aqui no Brasil não. Infelizmente, porque não é luxo, isso aqui é, assim, eu vejo, opinião minha, eu vejo como item de segurança. Tem muito acidente por causa de câmbio, troca de marcha errada, coisa assim. Não que a automática não tenha, mas tem menos. Se você fizer a relativização, né? Enfim, motor ali, se é tu, se não é, essas coisas. Você pode subir aqui também, se tiver dúvida. Cavalos aqui também, cavalos de potência, tudo. Aqui simplesmente, talvez eu suba aqui de vez em quando para dar uma consultada. Mas já deixei tudo aqui no carregado, aqui no output, já tem memória para não ter problema também. Mas o que acontece aqui? Só para poder ver como é que estão essas variáveis aqui, como é que tá cada uma ali, pelo menos assim. O describe do milhas por galão, ali para ver como é que tá a distribuição, para ver se segue uma distribuição normal ou não, como é que tá a média, como é que tá a mediana ali, para poder ter noção e também uma visualização de algumas visualizações, né? O que acontece? Aqui tem a questão dos cilindros, para poder ver como é que tá a proporção desses cilindros aqui, questão de quantidade de carros aqui, percentualmente mesmo, para poder ver se estão bem equilibrados ou não, para ver se vão impactar na hora da análise. Pensa assim, tudo que eu fizer aqui você vai poder usar para conjunto de dados na sua empresa, qualquer outra coisa nesse sentido. Então tente pegar a ideia dos conceitos, só os fundamentos mesmo. E vamos lá. Scatterplot aqui também, porque interessante, isso aqui, geralmente você vai, você quer saber a relação de duas variáveis, é feito para isso, esse gráfico aqui, você simplesmente quer ver aqui um exemplo de autonomia por cavalo de potência. Então a gente vê o seguinte, como é que interpreta um gráfico desse? Aqui ela tem ele é inversamente proporcional, são duas variáveis que, conforme aumenta o cavalo de potência, você reduz a autonomia do carro. Você vê que os cavalos de potência altos estão para cá, a autonomia está para cá, está baixa. Você reduziu o cavalo de potência ali, reduziu a potência do carro, você aumenta a autonomia. Ele consegue fazer uma distância maior, percorrer uma distância maior, usando menos combustível ali no caso, tendo menos cavalos, porque não consome tanto. Então faz sentido, não faz sentido? Então, é assim que a gente vai vendo. Isso aqui tá meio que óbvio, mas é assim que a gente vai chegando nessas relações aqui, porque muitas vezes a gente consegue pegar algumas variáveis e já começar a fazer algumas comparações para ver se faz sentido, se não faz, e entender um pouco mais do negócio. Aqui como é que está a distribuição aqui de milhas por galão e simplesmente ver como é que está a maior massa aqui, como é que está concentrada. Então a gente vê quanto que está tendo de autonomia, a maior parte desse conjunto de dados específico, não é regra para tudo, mas desse conjunto de dados específico, como que isso está sendo distribuído, e a maior massa está ali, ó, entre 15 a 20, por ali. Tem alguns outliers para cá, ali perto do 10, tem uns que não aguentam tanto, tem outros que aguentam um pouco mais também, são outros outliers, e aí a gente consegue ter uma noção aqui do achatamento da curva, se a gente quiser olhar muita questão de curtose, skewness também para ver onde está mais concentrado, para onde que a cauda está indo, mais esses conceitos, né? E vamos lá. Primeiro tratamento de variáveis aqui, a gente simplesmente vai ter o câmbio. Deixa eu ver se, peraí. Tem que ver o seguinte. Eu dei um zoom na tela aqui e aí simplesmente o que aparece no OBS muitas vezes corta um pouquinho. Então, deixa eu puxar aqui para baixo. Vamos olhar agora a questão do câmbio do carro. Simplesmente tratamento para separar automático do manual. E poder ver como é que estão essas distribuições aqui com o gráfico que eu já trouxe em outro vídeo aqui. Eu trouxe, se não me engano, foi no vídeo passado. Que é o gráfico de violino. Para poder saber como que estão distribuídos ali. Você consegue ver o corpinho, como é que está mais ou menos. E consegue ter noção da amplitude. Consegue ter noção de onde a massa está concentrada, a maior parte desses dados. E o conjunto de dados não é tão grande. Eu vou mostrar isso mais para frente, para ver como é que vai impactar na análise. E o que eu vou fazer a partir disso. Mas, com isso, eu quero saber o seguinte. Eu dividindo aqui esse conjunto de dados, olhando para manual e automático, será que tem diferença no desempenho do carro, ali na autonomia dele, no caso? Olhando, pensando mais em autonomia, ali, milhas por galão, que é o meu target que eu vou usar aqui nesse caso. Será que tem diferença de um câmbio para outro? Será que tem algum tipo de carro ali que consome mais ou menos por causa do câmbio?
Então, eu vou começar a fazer essa análise aqui, vou começar a fazer testes de hipótese em cima disso, igual eu fiz em outro vídeo, mas com algumas diferenças. Já vou mostrar aqui. Primeira coisa, o Elk Test, que a gente não assume que a variância é homogênea, a gente não parte daquela ideia de homocedasticidade, e põe aqui já o parâmetro aqui falso, para a gente poder ver, fazer o p-value ali e poder ver. Aqui, p-value abaixo de 0,05, então, assim, vou pular algumas coisas também de interpretação, porque eu já detalhei de forma mais profunda em outro vídeo. Mas mesmo assim eu vou passar aqui só para a gente dar uma revisada também. Aqui as médias são diferentes, beleza. P-value aqui está bem baixo, então a gente tem evidência estatística suficiente para poder rejeitar a hipótese nula, e as médias simplesmente são diferentes. A média entre carros manuais e carros automáticos. Aqui no caso, separando aqui 0 e 1, 0 é o automático, 1 é o manual. E depois um Shapiro, aqui para a gente poder ver a normalidade desses dados. Vamos lá. Shapiro, mesma coisa, para ver se segue uma distribuição normal ou não. Quero ver isso tanto para carros manuais quanto carros automáticos. E aqui estão acima de 0,05. Então, eu não posso rejeitar minha hipótese nula. Minha hipótese nula aqui são normalmente distribuídos. E aí eu coloco a interpretação aqui também, eu vou detalhando um pouco mais, ok? Aí, já que não posso rejeitar minha hipótese nula, eu simplesmente não vou para o leave-in, como eu tinha ido no outro vídeo. Aqui já começa a ter uma diferença. O Barley, outro tipo de Barley, não aquele de Felicity não. Esse aqui é Barley, desse tipo de hipótese aqui para poder ver o meu poder estatístico em cima disso. E meu p-value também, para ver se eu simplesmente, se as variâncias são iguais ou não, ali para essas diferentes amostras. E aqui está acima de 0,05, então tá aqui. Não rejeitamos a hipótese nula, as variâncias simplesmente são iguais para todas as amostras e tudo mais. E o que acontece? Aí eu até botei aqui mais alguns detalhes, vocês podem ler depois com mais calma, mas a ideia é essa aqui mesmo. Ambas as posições são verdadeiras e tudo mais, o teste inicial foi validado, sucesso, ok. E aí, a gente volta para o teste inicial, só que a gente usa isso aqui para quê? Para poder avaliar os pressupostos que a gente tem que ter para saber se são paramétricos, se não são paramétricos. Tem outras formas também. Tem muitas outras formas aqui, na verdade. Não vou entrar em todas aqui. Isso aqui é uma forma bem superficial, na verdade, uma forma bem básica e simples. Mas a ideia é simplesmente ver se são normais ou não, se as variâncias são iguais ou não. No caso, são normais, a distribuição do manual e do automático, e também as variâncias são iguais, mesmo que o câmbio mude. Então, eu posso usar o student, e aí eu passo meu equal igual a true aqui para avaliar meu p-value. E no caso, simplesmente é abaixo de 0,05, então simplesmente eu posso rejeitar minha hipótese nula. Minha hipótese que diz que são iguais, eu posso rejeitar. Então, o manual e o automático são diferentes. Ah, beleza. Até que eu voltar aqui só um minutinho, só para vocês poderem entender. As médias são iguais ou as médias são diferentes? A média da distribuição desses dados. Quando é abaixo de 0,05, eu rejeito isso aqui. Então, as médias são diferentes. E aí, isso aqui é simplesmente para poder partir de algum ponto. Eu tenho que partir de algum lugar aqui. Uso o Shapiro para poder ver se a distribuição é normal. Uso o Barley aqui também. Posso fazer outros testes aqui. Tem diversos outros, como eu falei. Mas usei esses e posso usar esses pressupostos foram atendidos. Então, simplesmente consigo colocar aqui o student. Vejo aqui, simples. E simplesmente são diferentes. Mas aí, o que acontece? Vamos interpretar também a questão da força desse teste. Aí já está tentando trazer uma ideia de algo diferente para cá. Que acontece? Qual é o tamanho da minha amostra que eu tenho aqui? Olha o conjunto de dados como é que tem aqui. Quantos carros são no meu conjunto de dados? São 32 aqui. E aí, o que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte. Será que essa amostra de dados que eu peguei aqui, desse dataset que eu tenho aqui, na verdade eu peguei a população inteira, né? Só tem isso de dados, são poucos mesmo. Será que isso aqui é suficiente para saber se essa distribuição, essas distribuições são diferentes ali de um combustível automático para um manual, tendo apenas 32 carros para avaliar?
Será que isso é forte o suficiente para eu poder avaliar isso e começar a pensar em afirmações a partir disso? Aí a gente vai fazer algum teste aqui, que é o teste de força. Tem outras formas de fazer também, mas achei isso aqui interessante. Tem o power do próprio Status Model também. E a ideia aqui é ter uma normalização de Cohen, que eu pego aquele meu teste estatístico aqui do meu T, desse meu T aqui, faço uma pequena operação que eu tenho o tamanho do meu conjunto de automáticos aqui. Isso aqui são 19 dados carros automáticos, isso aqui meus 13 carros automáticos aqui. E aí, a partir disso, eu simplesmente faço isso aqui uma normalização ali que eu pego do teste estatístico, normalizo de uma forma específica, tem a forma de Cohen ali. E aí, vejo meu alfa ali também 0,05 que eu estou usando para ter a minha margem de confiança de 95%. E puxo aqui meu teste aqui para ver a força disso. Eu simplesmente faço o teste. A ideia é o seguinte: passou de 0,8 ali mais ou menos, eu posso afirmar que esse teste tem força suficiente, a amostra é suficiente para isso. E aqui eu usei até o seguinte: aqui eu uso os dois lados ali da distribuição ali da minha curva de sino. Então, não estou preocupado e qual que é o diferente ali, qual que consome mais. Então, eu sei que o consumo é diferente e é isso que ele diz. Se eu quiser saber se o automático consome mais, se o manual consome mais, eu posso mudar aqui. Se eu não me engano, é large e smaller, se eu não me engano, algo assim. Que o large eu vou pegar o 1, comparar com 2 e smaller o contrário, que aí simplesmente aqui no caso assim, posso botar aqui, vamos lá, vou trocar aqui. Eu acho que tá em memória ainda. Large, eu acho que é isso aqui. Aí é o seguinte, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que o automático consome mais. E aqui, ó, smaller. Acho que é smaller. Não, o teste não tem força suficiente para dizer que o manual consome mais do que o automático. Mas eu vou manter o padrão, que aqui eu só quero saber se há diferença nesse consumo. Eu não estou preocupado qual que gasta mais aqui. Eu posso avaliar isso também de outras formas. Aí, vou mostrar aqui de uma forma visual. Agora sim, eu posso afirmar que as médias são diferentes e tudo mais, mas que só de forma visual de como que está esse consumo. Aí eu vejo aqui, posso pegar esses dois box plot aqui, consigo ver a amplitude, consigo ver os quartis ali também, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. E o que acontece? Aqui é questão da autonomia, quanto maior, melhor. Isso aqui significa que ele faz mais milhas por galão. Então ele está colocando a mesma quantidade de galão e conseguindo andar mais. Então os carros manuais consomem menos aqui. Para esse conjunto de dados, para esses dados aqui desses carros aqui especificamente, desse exemplo. Pode ser que carros de outro lugar, de outra concessionária, de qualquer outra coisa aí, uma montadora específica, o manual consuma muito mais. Não sei. Isso aqui não é regra. Isso aqui é de acordo com esses dados aqui. E eu posso olhar assim também para poder saber qual que consome mais, qual que não consome, ou olhar o teste aqui para poder saber a força. E tem outras formas também, dá para saber se... Isso aqui no caso eu sei que se eu estou avaliando a força do teste. Tem como fazer também, se por acaso não tivesse força suficiente para poder validar esse teste aqui do student, eu poderia muito bem tentar saber qual é o número de amostras necessárias para poder ter essa força suficiente para ter essa margem de confiança. Dá para chegar a isso também, mas assim, são algumas variações do teste, tem algumas coisas nesse sentido, se houver necessidade. Eu não trouxe para cá porque não precisou, mas fique sabendo que dá para saber isso também. Aí o que acontece? Vamos lá. Visto isso, eu quero saber se a modelo eu vou usar. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui. Peraí. Eu vou usar a ideia dos mínimos quadrados aqui, que é o algoritmo de regressão linear mais simples possível, em que eu quero minimizar os erros, encontrar a melhor reta que performe bem ali para o meu modelo. E a ideia aqui, isso aqui é a primeira coisa, isso aqui é só uma imagem ilustrativa, não representa esse conjunto de dados. Peguei daqui desse site, mas aqui eu peguei só para poder explicar o que eu quero fazer. Por quê? É bom a gente ter em mente que a regressão linear é o seguinte: a gente tem a nossa variável ali, no caso, milhas por galão, que é meu target ali, é minha variável dependente, meu Y,
e eu quero usar variáveis independentes, meu x, para poder ver se há uma relação ou não nesses dados. Eu quero tentar ver se tem algum padrão. O machine learning, ele não cria padrão. Eu tenho isso em mente. O machine learning, ele vê a matemática, as funções matemáticas, a IA, chame como quiser, não cria padrão. Simplesmente identifica padrão existente nos dados. Se não houver padrão, assim, pelo menos da forma linear, que esse aqui é o que eu vou avaliar, eu simplesmente tento outras formas, mas muitas vezes não tem esse padrão e eu não consigo fazer o modelo, não consigo construir o modelo. Então, antes de fazer o modelo, antes de partir para algoritmos mais avançados, eu vou ver se há ou não. E isso com base principalmente no R2, aqui, que é meu explicativo aqui, que o R2 é bom o suficiente para poder dizer quanto que aquelas variáveis estão explicando da relação ali, como que está explicando a relação dessas minhas variáveis independentes com a dependente. Mas vamos lá. Primeira coisa, só os conceitos iniciais, que eu trouxe umas fórmulas aqui também para poder mostrar. Mas calma também. Mas aí, só um minutinho aqui. Deixa eu dar um zoom também, para poder explicar direitinho. Peraí. Aqui eu vou juntar um pouco mais de teoria, que é necessário para poder chegar entender aquele gráfico que está ali. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, já cheguei a fazer até palestra na faculdade também, falando sobre isso aqui, mas assim, de forma um pouco superficial, não cheguei a entrar em tantos detalhes muitas vezes porque o tempo é corrido. Mas a ideia é o seguinte, isso aqui eu tenho o seguinte, eu tenho meu Y ali, como eu falei, aqui eu vou pegar meu eixo aqui das ordenadas e vou olhar minha relação ali no meu X, eu pego o meu X aqui, minhas abscissas, vou olhar mais variáveis independentes. Eu vou pensar em uma variável só. Vou começar com uma variável só para poder fazer algo bem simples, só para pegar o conceito. Isso aqui ninguém, assim, na prática, isso aqui só serve para a gente entender o que está acontecendo, porque ninguém mais usa isso. A ideia é essa. A gente só tem, assim, a base é essa, a base para todos os cálculos ali de redes neurais avançadas e tudo mais, a base é essa, mas na prática a gente não usa isso. A gente só pega para entender, saber o que está acontecendo e usar outros algoritmos que são bem mais avançados. Mas vamos lá. Aqui eu tenho a minha constante, aqui eu tenho simplesmente meu coeficiente angular, que vai fazer essa angulação aqui da minha variável. Aqui eu até botei aqui também, detalhes aqui, eu vou fazer a inclinação da reta com isso aqui. E aqui o intercepto, né, ou a constante. E tem meu epsilon também, que é meu erro, ali meu resíduo, no caso. E aí, já que são dados paramétricos, de repente, vale a pena identificar se são normais, se não são normais, essa distribuição do meu resíduo, que eu posso avaliar isso também. A ideia é o seguinte, eu tenho, isso aqui são pontos observados, aí o que acontece? Eu tenho meu valor de x aqui, que era um pouco acima de 0,4, eu tenho meu y ali que está em 4 alguma coisinha, 4,1 de repente, algo por aí. E aí é isso, tem meu x, tem meu y aqui. Aqui também, tem meu x, tem meu y. X e y, beleza. E a ideia, o que acontece? Eu tenho que fazer diversas operações, vou mostrar mais detalhes aqui, mas tem uma noção do seguinte, eu vou fazer diversas operações para chegar nessa reta aqui. Uma reta ideal que minimize todos os erros. Eu não vou acertar 100%, a ideia não é essa. Mas eu vou ter a melhor reta possível que tenha o mínimo de erros ali no caso. Esse OLS aqui, mínimos quadrados ali, é o erro dos mínimos quadrados. Por quê? Tem muitos conceitos aqui, eu estou tentando até pensar em como que eu posso não entrar com um conceito avançado antes da hora, mas vamos lá. Aqui, quando eu passo essa reta aqui, é uma reta que minimiza todos esses erros, eu consigo, já que com esses dados aqui eu consigo chegar nessa reta, eu consigo pegar qualquer valor aqui fora, por exemplo, esse 0,8, quando eu tiver 0,8 de x, eu vou saber que meu y vai estar aqui entre 6 e 7 ali, de repente 6,5. Quando chegar aqui no 1, vai estar ali próximo do 7 no y. Porque isso aqui é o que eu quero prever. Isso aqui é o que está acontecendo aqui são os dados que eu estou inserindo no meu sistema ali, uma variável. Pode ser variável cavalo de potência, por exemplo. E aí simplesmente, quando tiver uma variável dessas assim, qualquer um x aqui, xi, meu número de x,
eu simplesmente vou chegar no meu y. E a ideia é o quê? Calcular a distância do pontinho para essa reta. Calcular o pontinho para essa reta. E aí eu vou calculando, fazendo várias comparações. Aqui tem ideia de distância euclidiana, tem várias outras distâncias também. São derivações de Pitágoras, aquela coisa que a gente vê na sétima série, oitava série, por aí vai. E a ideia assim, tem outras distâncias também, tem distância Texcab, né, ou Manhattan, também que chamam, que é, assim, horizontal, vertical, tem várias outras, assim, cada um tem um propósito. Mas a ideia é o seguinte, é chegar nessa reta aqui. Só que essa reta, como é que vamos chegar lá? Assim, tentei trazer só uma luz do que são esses cálculos também. E, vamos lá, vamos por parte. Primeira coisa, a gente, assim, só para ter em mente, a gente não quer prever o y aqui. Ah, como assim a gente não quer prever o y? O y não é o que o modelo vai fazer? Não, na verdade o modelo ele vai tentar chegar nesses parâmetros aqui, no intercepto e no coeficiente angular, que a gente não sabe esses parâmetros. Por quê? Porque meu y já é o valor observado. Eu estou usando dados de treino, por isso que eu preciso de dados históricos para aprendizado supervisionado. Eu tenho que saber qual é meu x, tenho que saber qual é meu y para poder identificar essa relação que tem entre eles. E aí o que eu quero chegar, o que eu quero obter aqui são esses dois resultados aqui. E aí, sim, eu tenho meu modelo, que meu modelo vai ser isso aqui. Porque a partir de novos valores aqui de x que vão entrar, novas variáveis independentes que vão entrar nos dados ali, aí sim eu vou conseguir obter previsão de y, porque eu vou ter esses valores aqui. Que eu já vou saber o peso de cada variável. Cada variável aqui, xi, pode ser x1, x2, x3, não importa quantas variáveis sejam aqui. Posso olhar essa fórmula aqui. Vai ter o quê? Vai ter o B2 para x2, B3 para x3, por aí vai. E simplesmente esse coeficiente angular, esse que está multiplicando aqui minha variável, é o responsável por colocar um peso naquela variável que vai fazer com que essas inclinações mudem e com isso minha constante vai mudando também. Com o tempo eu tenho uma constante inicial que vai mudando. E como é que eu vou saber como que eu faço essa mudança? A partir dos meus erros, a partir dos meus resíduos. Eu tenho que minimizar esse erro. Então eu vou fazendo com que... E ele tem ideia dos mínimos quadrados ali, simplesmente porque ele é ao quadrado, tem algumas coisas nesse sentido. E eu não, assim, não preciso entrar em muitos detalhes aqui, tem algumas métricas aqui em relação a isso. Mas a ideia é fazer com que eu simplesmente consiga minimizar esses erros e com isso eu consigo saber se eu estou chegando próximo ou não. Eu simplesmente faço o seguinte, eu tenho, o valor era tanto, ele obteve tanto. Eu tenho um valor observado ali e o valor previsto. Aqui pensa nesse epsilon também, muitas vezes vocês podem ver como um y chapéu menos o y, que vai ser o y chapéu foi o valor previsto e meu y é meu valor real. É a mesma coisa que esse epsilon aqui. Ele significa a mesma coisa, esse resíduo, erro. Y chapéu, o valor previsto, y é meu valor real. E eu vejo qual é a diferença de um para o outro. Aí vejo, com esse peso aqui, meu erro aumentou, meu erro diminuiu. Ah, meu erro aumentou, então vamos reduzir o peso. Ah, e agora? Ah, não, meu erro diminuiu. Então, o caminho é reduzir. A gente vai reduzindo até chegar no melhor ponto possível. E aí, que eu falo sobre questões de serem funções aproximadas, é que a gente não sabe, não tem um valor exato. A gente vai aproximando ali e mexendo de acordo com as variáveis que vão entrando, de acordo com esses pesos. A gente vai mudando isso o tempo inteiro e a gente não tem uma equação simplesmente pronta para isso. O modelo vai tentar chegar nisso, vai tentar chegar em valores aproximados, que são esses pesos, que aí sim vão poder fazer novas previsões. Não sei se ficou confuso, não sei se tem alguma coisa que não foi bem entendida aqui, posso estar tentando simplificar e acaba complicando, não sei. Então, não sei, às vezes alguém tem medo de fórmula assim também, não precisa ter medo. Isso aqui muitas vezes, não sei, vai que chegou alguém que não assim, eu não gosto de falar que alguém de exatas ou de humanas, porque quando a gente tem problemas na vida, a gente não separa humanas de exatas. A gente simplesmente tem que pegar e resolver. Mas pode ser que chegue algum advogado e não tenha muita familiaridade com números. Assim, a gente espera que não tenha. Conheço advogados que mandam muito bem com contas, mas assim, no geral, não é o que a gente espera. A gente espera pessoas que sejam engenheiras e lidem melhor com isso aqui.
Pode ser que seja um advogado aqui e simplesmente veja a fórmula e não consiga entender muito bem, tem alguma dificuldade, não tem problema. Isso aqui é só para poder ter noção do contexto aqui, simplesmente entender como é que funciona. Também não é nada contra advogado aqui, simplesmente é um exemplo porque minha vida lá, para os primórdios, já cheguei a fazer direito também, e eu adoro números, então não me pergunte como é que é nisso, mas acontece, né? Simplesmente influência dos pais na época, né? Era muito novo, né? Mas beleza. E o que acontece? Vamos lá. Aí a gente tem o seguinte, isso aqui eu tinha que fazer na mão antigamente, né? Ainda mais na faculdade de estatística, depois eu me resolvi, né? Era na mão isso aqui, era no papel, muitas vezes digital também, PDF, beleza. Mas o máximo ali, depois eu comecei a mexer com Excel, R, essas coisas assim, até chegar no Python, ver que é mais simples ainda, maravilha. Mas aqui é a fórmula para poder chegar no meu beta ali, na minha constante, no meu coeficiente angular, na verdade aqui. E como é que eu vou chegar nesse coeficiente angular? Eu tenho minha covariância dividido pela variância. É isso. E, assim, se você pegar a fórmula da covariância pela variância que, tem alguma coisa diferente, tem algo que é diferente, beleza. Na verdade, só um minutinho, pausar, só pegar uma água, porque a garganta tá bem seca, peraí. Pronto. Terrível esse negócio de sinusite, ser nariz entope, garganta resseca, beleza. Mas vamos lá. Aqui, a fórmula pode estar um pouco diferente, geralmente você, assim, pensando na covariância amostral, né, que você divide por 1 menos n, ou n menos 1, alguma coisa assim. E aí você tem, simplesmente pega os valores de x ali, você subtrai da média, e também os valores de y, você subtrai da média, tem toda a multiplicação, todas as contas. Isso aqui já é uma simplificação. Porque tem uma hora que tem uma multiplicação, então você pensa já em, assim, produtos notáveis. Lembra de novo da escola, que tem produtos notáveis, multiplica valores que você tem multiplicação entre parênteses ali, simplesmente o valor multiplica o outro ali, você tem o quadrado primeiro, mais 2 vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, por aí vai. E aí já tem uma simplificação, aí tem a operação com frações também, para esse n vir aqui para cima, o n está embaixo, 1 menos n, ou n menos 1, algo assim, você sobe e você tem que inverter, tem toda uma operação. E a mesma coisa acontece com a variância também, a variância é uma fórmula um pouco diferente, mas também tem essa questão aqui do n amostral. E aí ele se anula. Então já teve produtos notáveis aqui, já teve operações de frações, simplesmente corta e a fórmula final fica assim. E aí o que acontece? Eu tenho somatório de x, de cada valor de x, somatório de cada y que vai aparecer para cada x correspondente, e menos meu n, que multiplica a média de x pela média de y aqui, multiplica os dois aqui, dividido pelo somatório do x ao quadrado, também para cada... Isso aqui, quando tem um izinho aqui, para cada valor desse x. Menos também meu n ali, meu número de amostras que tem, elevado aqui, na verdade, a média ao quadrado. Isso aqui, peraí. O que acontece? Como é que eu botei a fórmula aqui? Muitas vezes eu posso ter digitado alguma coisa aqui para colocar a imagem Markdown triste, mas beleza. E aí, a ideia é o seguinte. Como eu falei, que o objetivo do modelo é chegar aqui e chegar no interceptor também. Isso aqui é o Bzinho B1, isso aqui é o B0. Ou o alfa também, poderia colocar um alfa aqui, mas beleza. Aí, tem meu x, já tem meu x, eu já tenho meu y. E aí, faço essas contas aqui, faço as operações, a covariância, pela variância e tudo mais, para chegar nesse valor. E depois, tendo esse valor já, eu tenho meu y, tenho meu x, tenho meu B1. Simplesmente faço uma equação simples e chego no meu B. E vou fazendo ajuste de acordo com esse erro. É isso que faz. São equações. Isso aqui é simplesmente apenas isso. Não tem muito mistério. Graficamente fica assim e a gente chega nessa linha aqui. A ideia é essa. Não sei se ficou confuso aqui, quis gastar um pouco mais de tempo aqui para poder ficar bem claro de como que faz isso aqui. Eu sei que dificilmente você vai pegar para ter que fazer isso na mão, mas é importante entender que aqui isso está sendo feito, até porque
para você poder saber e ter bem essa noção que você precisa de dados para poder treinar esses modelos. Porque, principalmente esses que são supervisionados. Então, você tem que encontrar padrão. Mais uma vez, você não cria padrão, você tenta encontrar padrão já existente nos dados. Só para ficar bem claro, porque sempre tem um... Assim, já caí em diversos projetos com um gestor, uma gestora queria que criasse uma IA, botasse alguma coisa no ar, sem ter padrão nenhum, sem ter, muitas vezes, sem ter dados históricos, e não é assim que funciona. Isso aqui é só para você poder saber frear esse tipo de coisa, mas beleza. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar meu primeiro modelo aqui, OLS, como é que ele funciona. Para chamar ele, não precisa saber nada daquela fórmula, só ter noção mesmo, porque você chama aqui, ó, Status Models, OLS, passo meu X e meu Y ali, faço fit para treinar e pronto. E aí tem um sumário. Esse sumário, primeira coisa, o que eu estou passando no meu X? O que eu estou passando para esse treino aqui? É só o meu câmbio, só se é automático ou manual. Eu vou explicar por quê. E aqui, milhas por galão, que é o meu target. A ideia, como eu já vi que existe diferença de consumo sendo manual ou automática, eu simplesmente vejo, ó, essa variável pode ser que seja importante, eu vou começar por ela. Mas eu quero mostrar um negócio também, depois de explorar os dados aqui, já conheço os dados também, mas só para explorar mais. Quanto que ele explica dessa relação entre minha variável independente e minha variável dependente? Quanto que está explicando? Está explicando 36% aqui, meu R2. É isso que ele está explicando. E aí, tem algumas medidas aqui, tem outras medidas aqui também, tudo mais, pode olhar com mais calma. Tem um p-value que você quiser ver também, o p-value de cada um. Tem os testes aqui, isso aqui são relacionados ao resíduo, né? Então, estão acima de 0,5 a maior parte das coisas que tá acima de 0,5 também, passou. Isso aqui são a simetria, achatamento da curva, a distribuição se é normal aqui do resíduo, isso aqui é uma outra forma de ver também se é normal. Mas eu vou esse aqui, eu acho que esse aqui, acho que esses dois aqui em cima, enfim. Esse aqui é mais em relação ao resíduo, porque é interessante que o meu resíduo seja normal. Mas beleza. Aqui, o que eu quero? Eu vejo que apenas uma variável já consegue fazer uma previsão de 36%. Ah, é muito baixo. Sim, mas dentre várias variáveis, essa aqui já está fazendo 36%. Isso é muito forte. E aí, vamos lá. Eu criei uma função. É parecido com o pacote que eu vi no R, eu adaptei para cá. Para saber, pelo nível da importância que essa variável tem, com base no p-value, vou aparecer mais asterisco, só para poder ter uma forma visual. Se não tiver importância nenhuma, simplesmente não aparece nada. Se tiver alguma importânciazinha, pontinho, asterisco, quanto mais asterisco, mais importante é. E a ideia é que eu consiga fazer isso para cada variável que eu passar aqui. No caso é uma só, mas eu vou mostrar o que eu quero disso aqui. Esse tipo de resultado aqui. Tem minha constante, tem minha variável aqui, muito importante, beleza, porque só tem ela também. Mas o que acontece? Essa variável, ela veio como numérica aqui, 0 e 1, que ela veio, mas ela é categórica, no caso. Então, eu tenho que passar esse tipo categórica para ela, e o resultado aqui, eu quis trazer isso de propositalmente, porque o resultado não muda, o resultado é o mesmo aqui. Mas quando eu coloco ou mais categorias ou mais variáveis, esse resultado muda. Então, isso aqui é simplesmente sim ou não, manual, automático, é categórico, não é numérico. Eu não posso tentar encontrar algo no valor numérico contínuo, mas sim algo categórico. São categorias. E aí, para você poder fazer esse tratamento desse modelo nesse formato, tem que passar esse Czinho aqui, categórico. Isso aqui é variável target, e tudo que está depois do meu tio aqui são as variáveis independentes. E aqui simplesmente o meu dataset, aqui eu faço fit para treinar e beleza. Resultado aqui é o mesmo, mas só para poder ter essa noção. E aqui já começa a diferenciar T0 de T1. T1, se eu não me engano, é o manual, né? O T0 é o primeiro, é automático. Então eu consigo ter noção ali de como que vai variar. Então, se eu tivesse mais variáveis aqui, mais categorias, eu poderia saber qual categoria é mais importante. Como outro dataset que eu fiz, um estudo mais aprofundado sobre esse tipo de coisa, que eu vou trazer isso aqui também para o canal, aqui, outro case. Tá? Que aguardando, não vai ser o próximo eu quero trazer modelo classificador, mas eu achei interessante trazer essa abordagem só para poder mostrar que muitas vezes você vai fazer a operação, vai fazer as coisas aqui e não vai ter diferença nenhuma olhando assim,
mas o resultado vai ser diferente no final, por causa do tipo de variável. Mas beleza. A ideia, aí o que acontece? Isso aqui é o meu modelo 1. Aí meu modelo 2, eu fiz algo que na verdade não costumo fazer essa abordagem, mas é porque eu conheço os dados, são dados controláveis, são poucos dados, que é simplesmente trazer todas as variáveis de uma vez, treinar e ver como é que está o resultado. Por que eu não faço isso na prática? Porque na prática, você tem um problema de negócio, você tem dezenas de tabelas, você tem centenas de variáveis, e simplesmente você tem que ver o que é mais importante, o que costuma usar mais, e aí você treina com uma variável, vê como é que é a relação, se tá legal, se não tá. Aí, de repente, assim, aí você pode passar alguns cortes, de repente, acima de 10% ali de explicação do R2, isso pensando na regressão, né? Tem outras formas também, tem o Logit para classificadores, mas tem uma forma melhor. O Logit também não é muito legal, mas tem formas melhores, enfim. A ideia aqui é simplesmente ver se a variável é importante, e aí eu adiciono mais uma, vejo se mudou, aí a variável A deu tanto de explicação no modelo, variável B deu outro tanto, aí eu vejo A com B, aí beleza, aí eu coloco a variável C, aí eu vejo a C sozinha, vejo a C com A, C com B, e vou fazendo essas mudanças para simplesmente, aí depois vejo A, B, C, beleza, vou testando várias combinações e simplesmente vou vendo qual o melhor modelo possível que eu posso ter. E aí, vou fazer isso muitas vezes. Por isso que exige todo um trabalho que você vai levar um tempo, vai demorar um tempo. Mas beleza, o que eu quero daqui? Preciso ver quanto que está explicando. Está explicando aqui, ó, 86%, quase 87% dos dados. Então, todas as variáveis juntas explicam 86%. Bom, modelo bom. Acima de 0,8, na verdade, já é muito bom. Já dá para usar aí. E isso de acordo com literatura, tá? Eu acho que não tem isso definido em algum lugar. Eu acho que é de acordo com literatura mesmo, convenção. Mas beleza. E aqui tem os valores também. Aqui no caso já estou tratando não só a variável do câmbio, como também VS. VS, só deixa eu lembrar o que é VS, que eu falei, às vezes eu esqueço o negócio. VS, por isso que eu anoto. VS é se é turbo ou não, se é normal ou se é turbo. E aí também é uma variável categórica. E aqui para os meus dados, botei todas as variáveis e vi. Beleza. E aí, posso olhar várias coisas. Posso olhar o coeficiente, quanto que assim, mantendo a variável constante, quanto que eu adiciono no modelo a cada vez que eu altero zero tanto de outra coisa. Mas essa é a ideia. E p-value também, mas o que acontece? O que eu quero daqui? Eu vou usar o coeficiente de p-value principalmente. Mas aí eu vou fazer o seguinte, lembra daquela função que eu criei? Eu vou usar nesse modelo também. E aí eu vejo o seguinte, de todas as variáveis aqui, pode ignorar o intercepto aqui, que é minha constante, mas posso ver o seguinte, essas variáveis aqui, olha só tem uma que tem um pontinho, que é o peso. Esse aqui é o peso dos meus dados ali, o peso do carro. E faz sentido, quanto mais pesado o carro, mais consome, assim, quer dizer, aqui não tem essa relação de quanto mais pesado, mais consome. Eu vejo isso, no gráfico de dispersão, eu vejo isso de outras formas. Correlação e tudo mais. Aqui eu tô vendo, na verdade, que é importante. Não é mais ou menos, é simplesmente que tem, sim, uma importância, de acordo com o coeficiente aqui da significância. E aí, vamos lá. Eu tenho que ver o seguinte. Se eu vou usar uma variável, vamos ver o seguinte. Quero ver a multicolinearidade desses dados. E eu vou trazer uma outra abordagem que é diferente daquele gráfico de correlação tradicional, que eu já usei aqui também, mas já deve ter visto muito. Eu vou usar um conceito de fator de inflação de variância, que simplesmente vê se essa variância está inflacionada ou não. Eu vejo minha variância global, faço algumas operações aqui, e vejo se essa variável simplesmente está inflacionada nessa variância. Se ela está explicando demais ali e não deveria, se tem mais outras variáveis explicando aquilo também. E aí tem contas para poder chegar a isso, tem valores aqui também. Abaixo de 5 aqui geralmente indica baixa multicolinaridade. De 5 a 10 ali, razoável. Passou de 10, tá ruim. Tá sendo representada já por outras.
E aí, como chegar a essa conta aqui? Simplesmente você pega 1 menos o valor ali do R ali, simplesmente, do R2. E até botei mais algumas coisas aqui também. Vamos lá, só bater o olho aqui rapidinho. Vou ler com vocês aqui. Mede quanto que a variância do coeficiente de uma variável está inflada por causa da correlação com outras variáveis. Eu tenho simplesmente operação aqui, simplesmente para você ter noção de como chegar a isso aqui. E para cada valor ali, vou ter meu R2 ali, beleza? E a ideia é o seguinte: se esse R2 aqui for alto, se for alto, se for baixo, né? Se for alto, a variável é multiplicada pelas outras. O VIF aqui, que é o apelido carinhoso, vai ser alto. Se for baixo, o VIF vai ser próximo de 1. E como é que eu faço para ter essa noção? Posso fazer, até abrir aqui, vou apagar essa celular depois, mas é só para poder ilustrar. Posso fazer o seguinte, ó, só para poderem ter noção. Eu vou pegar aqui, simplesmente vou dividir 1 pela... Ali, vou abrir o parênteses aqui, fazer operação, menos, e vamos botar aqui valor tipo 0,2. E vamos lá. Quanto que dá? Dá 1,25, tá bem próximo de 1. O VIF aqui seria abaixo, só para terem noção. Se eu pôr lá para 0,9, o VIF aqui chega... Já tá passando de 10 um pouquinho, né? Se eu botar 9,95, por exemplo. Já tá chegando a 19 aqui. E aí o VIF começa a aumentar mais. Deixa eu ver até onde o VIF é bom, só por curiosidade. 2 ali, 2 também tá excelente. Deixa eu ver, 7 aqui. Ó. Por aí vai, né? Tem o valor do R aqui, simplesmente tem uma formulazinha para poder fazer umas inversões, beleza. Salvar isso aqui. E aí, eu passei isso para todas as variáveis para poder ver como é que isso tava. E aqui eu tenho meus VIFs. Simplesmente as variâncias aqui inflacionadas. E para cada variável, o SIL aqui, SIL, a cilindrada, se eu não me engano, DISP aqui, eu vou subir só um minutinho. DISP, SIL, eu desço lá de novo. Número de cilindros, deslocamento, se eu não me engano, é alguma coisa com cilindro também, tá? Alguma coisa de volume ali. Depois eu vejo isso com mais calma. Pera aí. Se eu não me engano, é isso mesmo. Não sou entendedor de carro, mas entendo de variável. Mas vamos lá. Mas tem que entender do negócio também, não adianta, né? Mas vem cá, vou descer, cheguei. E eu simplesmente tenho esses números aqui tudo abaixo de 10, ok. Aqui também tá abaixo de 10, mas ó, aqui tá acima de 5, aqui também tá acima de 5, aqui também. E essas três aqui estão acima de 10. Eu não posso levar essas variáveis para o meu modelo. Não posso, porque elas já estão sendo explicadas em outros casos. Ah, nossa, mas isso aqui não é o que tinha PV bom, não era significativa. Aqui, ó, lembra do WT? É mais importante ali pelo PV, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? E vamos fazer o seguinte. Eu aqui, não é só uma breve parênteses também. Essas três estarem acima de 10 não significa que essas três aqui estão correlacionadas entre elas. Significa que outras aqui podem estar... qualquer outra aqui para baixo também está explicando essa aqui. Qualquer outra dessa, juntando com essa aqui, também está explicando um pouco dessa aqui. Então não é simplesmente descartar uma dessas três e resolveu. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar aqui tem maior VIF. Aqui eu simplesmente vou descartar esse DISP. É simplesmente meu modelo 3, aqui já estou indo para o terceiro modelo. E para automatizar um pouquinho também o nome das variáveis, eu simplesmente fiz aqui um catzinho, botei uma fórmula aqui e tudo mais, ok. E aí, não estou mais colocando esse DISP, mantive todas as outras. E eu faço aqui também e vejo, e o que eu quero disso? Por que eu quero fazer isso? O R2, lembra quanto que estava? Meu modelo 2? Todas as variáveis estão explicando 86,9%, quase 87% dos meus dados. E aí, eu tirei uma variável, eu estou explicando 86,7%. Então não mudou quase nada, aquela variável ali foi inútil para o meu modelo. Eu simplesmente posso jogar no lixo. Não perdi nada com isso. Estou explicando o modelo tão bem quanto. Ainda estou conseguindo encontrar esse padrão. E aí eu consigo chegar aqui, ter um modelo com menos uma variável, então tá melhor. Está explicando a mesma coisa ali mais ou menos. E menos uma variável, menos um tratamento para fazer, menos custo computacional, por aí vai. E a ideia é simplesmente chegar
no melhor modelo possível, usando menos variáveis possíveis, tendo a maior explicação possível. É isso que eu quero atingir aqui. A gente vai ver modelo por modelo até chegar lá. Ah, isso é demorado, quantos modelos a gente vai fazer e tudo mais. Olha, na prática, um projeto, quando vai pegar para fazer, dependendo da complexidade, assim, pelo menos 50, 60 modelos, eu acho que você faz fácil ali. Faz fácil mesmo. Pode ser que chegue a 80 modelos, de repente 90, 100 modelos, não sei. Depende da complexidade, depende também do tempo disponível, não dá para ficar testando tudo. Mas o trabalho é isso aí. Enfim. E aqui não tem glamour. tem a parte triste aqui também, que isso aqui nem é o tratamento de dados. O tratamento de dados tem muito mais coisa para fazer. Você tem um volume maior ali de coisa para fazer. Mas aqui, simplesmente vai fazendo teste, vai fazendo diversas experimentações, tudo mais. Antes de ir para a produção, na produção você vai lá, dá o play, tá rodando tudo automático, tudo bonito, pois é. E aí a gente chama de inteligência artificial e esquece até o cientista que fez, até o engenheiro que botou no ar, né? Mas na prática é isso que ocorre aí. Mas beleza. Bem-vindo a esse mundo. E o que acontece? Aí eu fiz a mesma coisa, tem um modelo. Vou olhar também o nível de significância. E olha só o que temos aqui. Temos asterisco, antes era um ponto. Lembra? Eu subo aqui de novo, te mostro. Era um ponto aqui, e agora ele está mais importante para o modelo? Sim, ele passou a ficar mais importante para o modelo, tirando aquela variável. Então, uma variável ruim, estava atrapalhando. Meu modelo não perdeu nada de informação, e uma variável ali, ela está mais explicativa agora. Tá mais fácil, não mais fácil não, mas tá melhor para prever. Enfim, passei os nomes aqui de forma automática também. Aqui eu só mudei, assim, por que eu não usei aquele calls que eu estou usando ali? Até fiquei substituindo o calls por outro. Porque aqui não é o nome que vem na coluna do meu data frame. Aqui é simplesmente o tratamento que eu tenho que fazer para colocar como categórico. Aqui eu passo o nome original, só por causa disso. Só por causa dessas duas variáveis aqui. Mas vamos lá. Tirei aquele disp com 21 de VIF. E aqui como que estamos agora? WT caiu, olha que coisa. WT não é mais, não tem mais uma variância tão inflacionada assim, tão inflada. O que aconteceu? Foi uma variável ruim que estava atrapalhando o modelo. E aí, a gente conseguiu identificar que era o DISP, mas beleza. Aqui eu tenho uma abordagem que eu gosto de eliminar essas que estão muito multicolineares, aqui no caso. Estão acima de 10. Então eu vou pegar esse sil aqui e vou tirar também. Mas eu tirei aquela, todas as outras estão legais já, aceitáveis. Essa continua ruim. Vou tirar essa aqui agora. E aí eu tirei, não está mais aqui, pode conferir, não está mais aqui. Faço meu quarto modelo e vejo que 86.5, ainda está explicando muito bem. Está explicando que perdeu 0,1, então está explicando muito bem ainda. Aqui eu tenho meus p-values aqui, os p-values eu pode olhar por aqui também, por aí. Tem várias outras interpretações que dá para explorar aqui. Tem muita coisa que você pode ver, mas beleza. Aí vamos lá, vamos olhar, dessa vez eu vou olhar a importância, eu organizei aqui para poder olhar a importância de forma decrescente, para poder ir eliminando de baixo para cima, se houver essa necessidade. Por quê? Por que eu fiz isso aqui também? Eu poderia até colocar para baixo, já estou dando spoiler. Mas simplesmente, aqui eu só tenho essa variável por enquanto, só tenho um peso, que é importante. Simplesmente meu VIF já está legal. Meu VIF já está, assim, tem uma ou outra ainda acima de 5, mas a gente vai ver o que pode fazer. Mas assim, as variâncias inflacionadas foram removidas. E aí o que acontece? Vamos reduzir agora, vamos partir para reduzir a complexidade do modelo. Quanto mais variáveis, mais complexo o modelo vai ficar. Isso em questão de, não é de difícil, é questão de tratamento. Treinamento, tempo de treinamento, custo computacional, é mais nesse sentido. E o que acontece? Vou para o nosso modelo 5. Modelo 5 continua explicando aqui a mesma variabilidade, beleza? Só que está melhor. Por quê? Eu tirei aqui dessa vez meu VIF aqui, não, eu ordenei de baixo para cima. Agora eu vou focar nesse aqui. Meu VIF já está atendendo do jeito que eu preciso ali. Posso continuar ali até tá tudo abaixo de 5 ali, pelo menos posso. Mas eu quis fazer essa outra abordagem. E no caso eu vou tirar esse aqui. Vou tirar essa variável aqui. Aqui é aquele que é turbo ou normal. Vou tirar essa variável. No modelo 5. O modelo 5 não tem mais aqui, ainda é resultado do 4, tá? Isso aqui é o meu modelo 5, não tem mais o meu VS ali, que se é turbo ou não.
E aqui, simplesmente estou explicando mais. Aqui eu tenho menos variável, por isso que eu coloquei aqui que está melhor. Porque simplesmente eu tenho menos variáveis e ainda está explicando a mesma coisa ali do meu R2. E aí, vamos lá, vamos ordenar aqui. Continuo só tendo meu peso aqui como variável importante para esse modelo. Vamos tentar mais vezes aqui, vamos ver. Dessa vez, meu guia, aqui, a engrenagem, é o que está aqui. Eu coloquei em ordem decrescente já para poder eliminando de baixo para cima. Meu gear aqui é o piorzinho aqui, a bola da vez. Tirei meu gear daqui. E aí, vamos lá, 86.4. Então, tá legal ainda o modelo, tá explicando bem. Quando eu vejo aqui, opa, ganhou um asterisco a mais e meu câmbio, se automático manual, ganhou um pontinho aqui. E aí, vamos lá, HP agora. E aí, vamos brincar assim, isso aqui vai ser brincadeira. E aí, vamos lá. Tirei aqui também 86.1, já tá explicando, né? Tá legal. Tá, assim, acima de 80 tá muito legal. E 86 tá bom, tá tirando, tá caindo assim, de décimo em décimo. Eu tô tirando várias variáveis, ainda tô explicando 86%. Então, tá excelente, porque tá melhorando, na verdade. Né? Tá, caiu 0,1, mas tirei quantas variáveis de lá pra cá? Beleza. Aí vamos ver, tem os pivelas, tem a mesma coisa. Tá, ok. E aí, ó, agora tem o peso, tem o Kisek. Kisek é questão de quarter second, né? Como é que é? Simplesmente quantidade de milhas que ele faz ali no deslocamento. Igual a gente calcula de 0 a 100 em tantos segundos. Então, é quanto que a gente faz no quarter de milha. Algo assim. Deixa eu subir aqui de novo. Na dúvida, célula 34. Foi que eu parei. Aqui, tempo que leva para percorrer um quarto de milha. Quarto de milha. Aí é só ver quanto que é. Eu nunca sei fazer essa conversão, mas beleza. Se eu não me engano, são. Agora eu não sei. Agora não sei se são 25 quilômetros. Agora eu não sei exatamente. Que eu acho que 60 milhas tem 5 quilômetros. Agora não sei. Eu não lembro. Ó. Depois eu vejo. Mas enfim, isso não é importante não. O importante é. Como aí? 34, né? Que eu parei. Vamos lá, vamos lá. Já estamos no 7º modelo. E simplesmente tem uma variável nova que entrou para brincadeira. Isso aqui já está aparecendo um pontinho. Isso aqui tem 2 asteriscos. Isso aqui tem um asterisco. Isso aqui é a questão da significância aqui dos meus coeficientes em relação ao pivelo. E também isso aqui, na verdade, eu estou ordenado por coeficiente, olhando o pivelo aqui também, para poder ver se é significativo ou não. E aí, modelo 8. Tirando agora o DRAT. Nem lembro o que é, mas depois você sobe e vê. Se não me engano, é o eixo traseiro, tá? E simplesmente tá aqui, ó. 85.7, se arredondar dá 86 ali também, então tô em 86 ainda. Só tô com 4 variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com uma variável só. Vamos ver? Eu simplesmente tô com 85.7 e como é que estão aqui as explicações? Ganhou um asterisco a mais. Aqui tá com 2 asteriscos. Aqui também eu acho que ganhou a mais, né? Como é que é? Tava 2, 1 e um pontinho. Agora tá com 3 asteriscos, 2 asteriscos, um asterisco aqui. Intercepto, até o intercepto ganhou aqui um pontinho, mas beleza. E intercepto pode ignorar. É minha constante. E eu vou ver essas 3 variáveis aqui. Modelo 9, que é meu peso, quanto que ele faz, o tempo que ele faz um quarto de milha e se é automático ou manual. Ali simplesmente o câmbio. Isso aqui não importa se é automático ou manual, simplesmente a questão do câmbio. Que diz que é importante. É isso que importa. Então, 85%. Ó, ainda tá explicando bem. Ainda tá explicando muito bem. E aí, todas as variáveis aqui entraram como importantes. 3 pontinhos aqui, pivelo bem baixo, né? Então, bem significativo. Bem significante, né? 3, 3, 1. Ok, então muitas variáveis aqui estavam mascarando essas variáveis boas. Vamos lá, vamos fazer mais um modelo. Tem que fazer até a gente ver que não está melhorando mais. Então vou tirar agora quem é a bola da vez. O câmbio, aquele mesmo que está com 36% sozinho. Ele mesmo que eu fiz todos aqueles testes, esse mesmo, vou tirar. Tirei aqui, caiu para 82. Opa. 82 ali, arredondando mais o 83. Será que tá legal? Será que não tá legal? Então, eu vejo aqui essas variáveis aqui estão importantes ainda, beleza.
Mas aqui eu comecei a ter... Eu não tive uma queda significativa, isso aqui, dependendo do negócio, poderia manter desse jeito aqui, com essas duas variáveis. Ah, mas eu fiz aqueles testes à toa. Não, à toa não. Você faz teste para pelo menos conhecer mais sobre os dados, para entender mais se vale a pena ou não. Mas aqui nesse caso, eu vou voltar atrás e vou manter o modelo 9, porque todas essas aqui têm um p-value considerável para poder avaliar ali o p-value que eu digo é do asterisco, tá? Esse aqui é o coeficiente. Coeficiente aqui, ó. Eu quero olhar coeficiente. Coeficiente aqui é esse coeficiente que eu estou olhando aqui. E menos 391, isso aqui. P-value aqui. Esse aqui que está fazendo ter o asterisco. Isso que eu vejo a significância, né? Enfim. Todos aqui estão abaixo de 0,05, então estão legais, estão muito bons e estão explicando muito bem, 85%. Eu acho, assim, que é opinião minha, decisão minha, cada um vai fazer de um jeito aqui, mas a ideia é mostrar essa dinâmica aqui, mostrar essa brincadeira para poder ver como construir um modelo ali na prática que pode ajudar e como selecionar boas variáveis. Por que eu quero isso? Aí no caso, essas duas aqui, esse modelo 10 eu vou descartar, vou usar esse modelo que tem essas três variáveis, câmbio, peso e esse QSEC. Aí agora a gente vai parar para fazer modelos mais robustos, porque o modelo 9 foi o que apresentou, eu até expliquei aqui, beleza? Eu simplesmente identifiquei três variáveis, vou usar essas três variáveis para treinar o modelo. Mas aí de todas aquelas que tinham lá no início, 10, 12, não sei quantos que tinha agora, não vou lembrar. Só três ali que você vai usar para treinar o modelo? Sim. Estava explicando 86%, estou explicando 85% agora, com três variáveis apenas. Olha quanto tratamento tem que fazer. Tem que fazer bem menos tratamento. Tá excelente. Enfim, uma funçãozinha aqui para poder avaliar o modelo. Para olhar o R2, o MAI, o RMSE. Aqui que são essas variáveis aqui, o MAI e o RMSE. Aqui a diferença é mais em relação a punição de ter outlier ou não, né? O RMSE, você simplesmente vai punir um pouco mais o dados de outlier, dados, valores extremos e tudo mais, eu posso penalizar um pouco mais o erro ou não. Assim, aqui, para esse caso aqui, tanto faz. Essas métricas aqui eu priorizei o R2, na verdade. Mas aqui, quanto maior o R2, melhor. Quanto menor os erros aqui, melhor. Melhor também. Aí, no caso, isso aqui é o erro absoluto, isso aqui é a raiz quadrada... como é que é? A raiz quadrada média dos erros, enfim. E aí, simplesmente, eu vou focar em maximizar isso aqui e minimizar esses aqui. E aí, dependendo do problema, do que você quer fazer, como é que estão os dados, como é que estão distribuídos, se tem muito outlier, se não tem, você vai escolher melhor a sua métrica de acordo com isso. Tem outras também, tem muitas outras, não tem só essas aqui, mas essas aqui são meio que as bases principais para uma regressão. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Eu já vou pegar para fazer tunagem. Eu vou trazer aqui, quero o melhor modelo aqui. Eu vou trazer todos os algoritmos que existem, mas vou trazer um Random Forest aqui, que é um ensemble, vou trazer mais detalhes sobre ensemble e outras coisas aqui. Isso aqui, no caso, é ensemble o quê? Uma combinação de algoritmos. Aqui, no caso, o Random Forest, especificamente, é uma combinação de várias outras árvores de Decision Trees. Aqui são várias Decision Trees juntas, é o Random Forest, beleza. Linear Regression aqui, não tem muita coisa por default. E Star Trees aqui também, se eu não me engano, é um ensemble também, tá? Agora não... também, tem combinação de árvores ali. Enfim. O KNN aqui, o KNN pode ser usado para classificação e regressão, o Random Forest também, tá? Então, não tem problema. E aqui, mais ideias aqui de vizinhos aqui, assim, cada um vai ter parâmetros que eu passei aqui, vou fazer um search aqui dentro. E eu tenho um número de vizinhos ali, no caso, pensa simplesmente, assim, entrou um novo K, entrou um novo número ali, ele vai ver quantos vizinhos ali, quantos Ks, na verdade, entrou um novo ponto, vai ver quantos Ks ali próximo, aí vamos supor que tenho 2. Aí entrou um novo ponto, aí os 2 mais próximos é onde ele vai pertencer. Seria isso, ele vai estar mais próximo desses aí. E aí tem outras formas também, você pode colocar de forma uniforme aqui, esse peso, ou pode pesar pela distância, então é meio que uma ponderação em cima dos Ks ali, tem variações, né? E a ideia é simplesmente separar esses parâmetros aqui.
eu tenho meus modelos, eu faço a instanciação desses modelos aqui. E aí, com esses modelos, eu chamo eles aqui e tudo mais, vou colocar na pipeline, vou usar aquelas variáveis que eu separei. E aqui meu MPG, que é o milhas por galão, que é meu target. Aqui no caso, colocar 80-20, aqui 80 para treinar, 20 para teste. No state 42 também, assim, para poder ser reproduzível, né? Mas botar produção, eu tiro isso aqui, tá? Senão você perde a aleatoriedade, e, enfim. Isso aqui é só para poder ter sempre o mesmo resultado, você poder rodar isso aí vai dar a mesma coisa. Senão você simplesmente quebra, né? Pode ficar perdido, pode acontecer alguma coisa. Então isso aqui é só para ambiente mesmo de case e de estudos, aqui no caso. Enfim. E normalização, não sei se alguém não conhece normalização. Tem... Isso aqui na verdade é padronização, né? Mas tem normalização, padronização, você pode fazer pelo min-max, você pode fazer pelo médio igual a zero, de padrão igual a 1. Tem umas formas de fazer. Simplesmente para o quê? Para colocar os dados na mesma escala. Eu acho que eu já falei em outros exemplos, mas simplesmente eu tenho valores que são centenas, tem outros que são dezenas, outros são números bem pequenos ali, 1, alguma coisa, para colocar tudo na mesma escala e a gente poder não deixar o modelo aprender errado, porque senão ele acha que o número maior vale mais. E na verdade está fora de escala. Se você colocar na mesma escala ali, entre 0 e 1, de repente você consegue ver quanto que ele pesa ali dentro. Aí você normaliza isso, não tem só entre 0 e 1, você vai mudar de acordo com a necessidade, mas tem alguns padrões, né? Enfim. E aí simplesmente os resultados, por quê? Quero ver qual é o melhor modelo dentro do meu modelo items aqui, dentro de modelos. Qual é o melhor modelo dentro de modelos, né? E simplesmente pego os parâmetros ali também, faço um random search e com cross validation também, fiz validação cruzada, vou botar a seta pro lado aqui, peraí. Tem validação cruzada, tem outras coisas aqui, né? E aqui no meu... o score aqui também, passei o negativo mean square erro, que é o... O que acontece? O random search aqui, ele tenta maximizar tudo. E eu não quero maximizar meu erro, então eu faço uma negativa para poder maximizar a negação. Mais ou menos isso. Então eu quero minimizar o erro enquanto eu quero maximizar todo o restante aqui para poder ter os melhores resultados, né? Enfim, só um ajustezinho aqui. É até padrão já isso aqui. Pego os melhores parâmetros ali, faço treinamento. Deixa eu botar para cá. E aí simplesmente vejo qual é o melhor modelo, vou treinando, vejo as métricas ali também. E aí eu fiz um pequeno data frame para cá, para poder saber qual é o meu melhor modelo ordenado pelo R2. A cena em falso aqui, para botar em ordem decrescente e tudo mais. E aqui, não necessariamente eu quero olhar só o R2, eu poderia olhar o MAI de repente e o Linear Regression ganharia, não sei. Mas eu quero focar no R2, porque eu falei tanto do R2, ali questão do OLS e tudo mais, que eu quis focar no R2. Então, meu KNN ficou melhor aqui. Independente dos parâmetros aqui. O que eu fiz? Eu salvei o modelo aqui em disco, salvei o modelo na minha pasta. Deixa eu ver aqui um minuto, peraí. Vou puxar a pasta pro lado aqui, vocês vão poder ver. Um pedacinho mesmo já tá bom. Aqui são meus modelos. E a pastinha que eu tenho para organizar as coisas aqui. Deixa eu tentar dar um zoom nisso. Tá triste. Enfim, vai ficar assim mesmo. Esses são meus modelos ali já salvo em disco. E aí tem o KNN, Linear Regression, Hello Forest e SL3. E tem outros também, de Future Selection e pré-processamento. O que são esses modelos? O que eu fiz com isso aqui? Eu vou mostrar um negócio. O que acontece? Aqui, salvei eles aqui em disco, formato pickle aqui, só para serializar meus dados aqui, poder salvar. Você pode tentar abrir que vai estar tudo borrado ali. Eu acho que você vai ver o binário, se não me engano é binário que se vê. E isso aqui é simplesmente para poder usar para deploy, para poder subir isso aqui. Poderia servir meu modelo formato de API, poderia servir de várias outras formas. Por aí vai, tem várias coisas que dá para fazer. Mas, o que eu quero daqui? Meu melhor modelo foi o KNN, então eu vou carregar ele. Eu vou carregar meu modelo e aqui já não é mais aquele meu KNN que eu instanciei aqui. Na verdade, não é esse que eu uso aqui. Eu pego o melhor parâmetro e salvo ele com as melhores configurações para esse tipo de dado. Porque você otimiza para você otimiza ali para buscar os melhores hiperparâmetros do modelo
E simplesmente esse modelo salva em disco. E aqui eu carrego ele. Aqui já carregando, salvo ele aqui. Aqui eu carrego, porque eu vou usar ele. Esse aqui é meu modelo carregado. Vamos fazer uma previsão com novos dados. E o que acontece? Aqui, as variáveis que eu usei foram essas. Quis trazer para cá só para poder organizar questão de Feature Selection. Por quê? Porque pensa o seguinte, você treinou os dados, estão direitinho ali, você tem seus dados, passou, fez tudo certo. Aí entra uma nova planilha e você não usou todas as variáveis, você usou só algumas. No caso que eu usei 3 variáveis, e aí alguém vai passar a planilha com todas as variáveis aqui, assim, eu não vou ter meu milhas por galão, né? Só não vou ter o meu target. Mas como é que eu faço? Vou fazer de novo o tratamento? Fazer tudo de novo? Não vou fazer tudo de novo. Aqui eu já passo um filtro que eu quero. E esse filtro, essas variáveis usadas, eu vou passar aqui, vou salvar também em formato pickle. Vai ser o modelo. Vai ser um modelo só para filtro. Sim, vai ser um modelo só para filtro, que aí vai passar aqui 15 colunas diferentes. Às vezes está passando mais colunas novas, mas não quero. Estou usando só esse aqui nesse modelo aqui. Beleza. Tá salvo aqui. Salvando também pré-processamento, só para poder já manter a padronização desses dados aqui. E aí depois carrego o modelo em disco. Então, eu simplesmente, se eu fosse rodar o script de novo, eu não precisaria rodar tudo que eu rodei aqui. Eu simplesmente poderia começar a partir daqui. Ó. Claro que assim, eu preciso importar os pacotes e daqui do 48 aqui, 48 na verdade é a ordem de execução das células, né? Do 48 para baixo eu rodo de novo. Não preciso rodar nada aqui para cima. Aqui foi só para explorar, só para poder rodar os dados, criar, ver quais são as melhores. Eu simplesmente posso rodar, carregar tudo de novo ali, importando os pacotes corretos, que eu preciso do modelo, eu preciso de outra coisa aqui também, do Pico e tudo mais. E eu simplesmente continuo a partir daqui. Então vamos fingir que a gente está continuando a partir daqui. Carreguei o modelo. Variáveis usadas são essas aqui, já foram salvas. Eu nem preciso mais disso aqui também. Eu posso comentar se eu quiser. Não vou comentar, mas poderia fazer isso aqui, que ele rodaria também. Por quê? Porque eu não preciso salvar de novo. Não vai estar em memória. Se você tentar salvar rodando aqui, vai dar problema. Beleza. Mas, simplesmente, comecei da 48, não roda essa aqui, não roda 49, roda 50, que é essa 50. Eu simplesmente tenho... Eu acabei rodando 2 vezes, né? Eu precisava disso aqui, ó. Isso aqui eu posso descartar, tá? Que eu posso descartar. Que é a mesma coisa. Tô vendo isso agora aqui. Muitas vezes é o sono também, tá? Porque geralmente eu gravo tarde, né? Eu espero minha filha dormir, beleza? Enfim. Posso descartar. Então, vou reformular. Se quiser, roda só a partir da 50. Carrega os pacotes, roda a partir da 50, que já vai conseguir isso aqui. Mas beleza. Eu carrego meu Feature Selection, carrego o processamento, carrego o meu modelo. O modelo KNN, no caso, você vai ter na parte também que eu vou subir para o GitHub. E a partir disso, o que eu vou fazer? Entrar novos dados. 3 carros aqui, carro A, carro B e carro C. E eles vieram com esses formatos aqui. 6 cilindros, 4 cilindros, 8 cilindros, aí cada um tem os dados aqui. E quando passa aqui, ó, os novos carros, como é que vieram? Estão assim. O novo data frame. E eu não tenho a variável target. Por quê? Porque são novos dados. Eu já treinei com os dados históricos, já encontrei meus parâmetros do modelo ali, no caso, no hiperparâmetro, você mexe na estrutura do modelo. São isso aqui, na tonagem. Os parâmetros, cadê? Aqui para cima. Isso aqui, hiperparâmetro para mudar na estrutura. Você cria, cada mudança de hiperparâmetro, você cria um modelo diferente. Meus parâmetros eu estou usando para poder chegar naqueles coeficientes ali, coeficiente angular, intercepto, tudo mais. E aí, eu já tenho isso, salvo em disco. Aí eu simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou chegar ali e vou prever como que vai ser a minha autonomia do meu carro. E aí, lembra daquelas variáveis usadas que eu carreguei aqui, ó, variáveis usadas? Passo o filtro aqui. Quando eu passo aqui, pum, carros filtrados, novos carros são esses aqui, ó. Só tem essas variáveis aqui que eu vou usar. Só que aqui não estão normalizados. Eu simplesmente passo o transformer ali, scale transform, ok? E, ok, tenho eles normalizados também. Eu simplesmente pego o modelo carregado e vou fazer o predict aqui, para saber quantas milhas por galão vou consumir. Esse primeiro aqui, o carro A, 30,6 de consumir, não, de autonomia. Quanto que ele vai andar, eu toda hora eu confundo, né? Quanto que ele vai percorrer ali de milhas com aqueles galões ali que ele abasteceu. E 30,6, isso aqui é quase 17, isso aqui 13, quase 14. Vai ser isso. Isso aqui é o modelo já, é meio que deployado. Esse modelinho aqui, eu poderia colocar
numa instância C2, fazer uma API, fazer alguma coisa, e aí a API faria uma chamada para isso aqui, por aí vai, dá pra fazer muita coisa. Mas é isso aqui, uma regressão otimizada com deploy, tentando explicar direitinho cada coisa que eu fiz, porque isso aqui muitas vezes eu simplesmente pego vários casos aí, principalmente tem, assim, tem de tudo, né, nas empresas, cada empresa pede uma coisa, geralmente as empresas pedem tudo. E dificilmente focam em alguma coisa, mas quando foca vai ficar uma maravilha, mas dificilmente os dados vão estar organizados, aí você vai ter que selecionar as variáveis, vai ter que ver muitas coisas aqui, e muitas vezes vão ter variáveis ali que são importantes, são significativas, mas você não consegue tirar muita interpretação disso, então você tem que ver se você só quer prever, ou se você quer entender qual é a relação dessas variáveis, porque eu estou pegando aqui, não é só pegar a variável por pegar, eu tenho que saber o que significa aqui, eu sei que assim, meu carro é mais pesado ou mais leve, vai impactar no consumo. Você vê que aqui o carro mais leve é o que teve maior autonomia. Faz sentido isso aqui para o negócio? Faz muito sentido. Você vai fazer uma ação direcionada a isso. Aí, isso aqui, você tem que simplesmente converter em uma ação na empresa, que aí sim você vai fazer suas hipóteses, você vai mensurar, você vai ver quanto que impactou no lucro, aí sim você vai seguir. Isso aqui é só o início. Isso aqui não está longe de acabar. E ainda tem monitoramento. Eu vou ver se eu trago depois um projeto de MLOps também, completaço também, mas eu acho que se for trazer vai ser algo extra, porque o nível vai ser bem puxado, vai ser bem alto mesmo, com muita ferramenta, e eu vou ver como é que eu faço isso. Se de repente jogo uma nuvem AWS aí também, não sei, eu vejo. Mas aí eu mostro toda a configuração do zero e vejo. Só que vai ser um negócio bem extenso. Aí eu vou ver. Que a coisa, diga no comentário aqui o que acha também, não sei. Enfim, aí você tem que entender. Carro A, B, C aqui é nome aleatório, beleza, mas vieram com essas configurações, fiz a previsão, tá aqui. A autonomia é isso aqui. Então você pega e entrega para o gestor, a autonomia vai ser essa aqui. Pega para o cliente, entrega para quem for o seu consumidor ali, no caso, desses dados aqui. E aí você tem que fazer hipóteses em cima disso, tem que ver gerações, tem que ver se o câmbio automático, o câmbio manual ali está impactando. Aqui no caso, o câmbio manual, né? O 1, 0 automático. Então, você vai chegar ali para vender alguma coisa, é um carro com autonomia, eu vou, sei lá, trabalhar como Uber, quero ver como é que eu faço aqui. Claro que vai ser sofrido trabalhar dependendo da cidade, é sofrido trabalhar com manual, né? Mas beleza. E você vai olhar a autonomia e vai ver o melhor carro ali que deu o melhor match para você, de repente. Então, pode auxiliar um vendedor na hora ali, de repente. Ó, entrou um novo cliente assim, entrou alguma coisa, entrou um novo carro, o que eu recomendo para esse cliente? Então, mais essa pegada aqui. E é isso, não tem muito mistério, espero que tenham gostado. Eu também não vou estender muito porque eu dei uma hora e pouco aqui de vídeo já, quase 1h20 aqui. Enfim, é isso, eu vou trazer um classificador no próximo vídeo e depois vamos avançar ali, tô pensando em symbols, estou pensando em avaliação de modelos, vamos ver como é que eu faço. Tem mais um paper aqui que eu separei, mais dois, na verdade. Eu vejo aqui. E a gente conversa mais depois aí também, que a dúvida é só chamar. E daqui a pouco o código também, vou subir o código já. Vocês vão ver o código aí embaixo no link aí já do GitHub. Que dúvida, tamo aí, valeu, tchau, tchau.